Taylor concentrava seu argumento na eficiência do trabalho, que envolve fazer as tarefas do modo mais inteligente e com a máxima economia de esforço. Para isso, ele precisou selecionar corretamente o operário e treiná-lo na função específica que iria desenvolver. Então, ele fez uma seleção do que o operário ele poderia exercer, né? E aí ele treinou dentro daquela função. Também ele propôs melhor salário, o que foi aceito por Ford, entre outros, para os operários, com a concomitante diminuição dos custos unitários da produção. Então, a partir do momento que ele diminuía o custo com a produção, ele revertia isso numa melhor condição para o seu operário, o que idealmente levaria prosperidade aos patrões e empregados, porque eles trabalhariam satisfeitos e motivados. Taylor enuncia 5 princípios. Primeiro, substituir os métodos empíricos e improvisados por métodos científicos e testados. Nós chamamos isso de planejamento. Selecionar os trabalhadores para suas melhores aptidões e treiná-los para o cargo. Atualmente é a seleção ou preparo. Costumamos mais utilizar seleção. Supervisionar seu trabalho está sendo executado como foi estabelecido. O controle. Disciplinar o trabalho. Execução. E trabalhador fazendo somente uma etapa do processo de montagem do produto. A singularização das funções. Vemos que a teoria de Taylor ela é utilizada até hoje. Nós chamamos de planejamento, seleção, controle, execução e a singularização das funções. Um trabalhador fazendo somente uma etapa do processo de montagem. Vemos depois que no sistema Toyota isso avança um pouquinho. Já a teoria clássica, que nós vimos na teoria da administração, ela teve seu início na França, tendo como fundador o francês Henri Fayol, engenheiro que se baseava em princípios e técnicas para o seu trabalho. Caracterizava-se pela ênfase na estrutura e organização, na busca pela eficiência. Os princípios da administração, segundo Fayol, são a divisão do trabalho. Consiste na especialização das tarefas e das pessoas para aumentar a sua eficiência. Autoridade e responsabilidade. A autoridade é o direito de dar ordens e o poder de esperar a obediência. A responsabilidade é uma consequência natural da autoridade e significa o dever de prestar contas. Ambas devem estar equilibradas entre si, tanto a autoridade quanto a responsabilidade. Se eu tenho muita autoridade, pouca responsabilidade, segundo a teoria de Fayol, não há harmonia, né? Ou se eu tiver muita responsabilidade e pouca autoridade, não há harmonia, segundo a teoria de Fayol. A disciplina depende da obediência, aplicação e energia, o comportamento e respeito aos acordos pré-estabelecidos. A unidade de comando, que cada empregado deve receber ordens de apenas de um superior. É o princípio da autoridade única, que hoje, trazendo para os dias atuais, é o cargo do supervisor. A unidade de direção, uma cabeça e um plano para cada conjunto de atividades que tenham o mesmo objetivo, o gestor. Subordinação dos interesses individuais aos gerais. Os interesses gerais da empresa devem sobrepor-se aos interesses particulares da pessoa. Remuneração do pessoal. Deve haver justa e garantida satisfação para os empregados e para a organização em termos de retribuição. A centralização refere-se à concentração da autoridade no topo da hierarquia da organização.
Cadeia escalar é a linha de autoridade que vai do escalão mais alto ao mais baixo, em função do princípio do comando. E ordem, um lugar para cada coisa e cada lugar. É a ordem material e humana. Equidade, amabilidade e justiça para alcançar a lealdade do pessoal, já que é um regime mais mandatário, né? Estabilidade do pessoal, a rotatividade do pessoal é prejudicial para a eficiência da organização. Esse é um conceito que hoje vemos muito, que ao treinar, capacitar o trabalhador, você acaba tendo um investimento dele. E se há uma rotatividade, isso acaba sendo prejudicial para a eficiência da organização. Quanto mais tempo uma pessoa permanecer no cargo, tanto melhor para a empresa. E aí a gente já tem uma estabilidade em cargo, né? Iniciativa, a capacidade de visualizar um plano e assegurar pessoalmente o seu processo. E o espírito de equipe, a harmonia entre as pessoas são grandes forças para a organização. E aí nós temos já o primeiro estágio, o toyotismo. Um estágio superior de racionalização do trabalho, que não rompe a rigor com a lógica do Taylorismo e o Fordismo. O toyotismo é um novo modo de organização da produção capitalista, que se desenvolveu a partir da mundialização do capital nos anos 80. Surge no Japão na década de 50, mas só a partir da crise capitalista dos anos 70 ele começou a ser traduzido como uma nova ideologia orgânica da produção de mercadorias, surgindo como modelo japonês e assumindo uma projeção global que tende a torná-lo mais vinculado às suas particularidades originais. O toyotismo é um modelo de organização direcionado à produção de mercadorias. Sua intenção é melhorar a indústria japonesa, posto que ele foi arrasado após o término da Segunda Guerra Mundial. Visada a flexibilização das fábricas de produto, ele foi aplicado na fabricação dos automóveis da Toyota, tendo dado o nome. Esse sistema substitui o Fordismo como modelo industrial. Então vemos que aí nós temos dois estilos de produção, o Fordismo, que já vimos, e agora vamos falar do Toyota. O toyotismo se firmou mesmo na década de 1960, já que a partir daí se espalhou por empresas do mundo. O sucesso no crescimento japonês se deve a uma grande parte às novas técnicas de produção. Além disso, houve um maciço investimento em alta tecnologia, o que atraiu mais consumidores. O toyotismo foi criado pelos engenheiros Taishi Shinshio Iji Toyota entre os anos de 1948 e 1975. Foi aplicado nas fábricas de montagem dos automóveis da Toyota, porquanto daí ele ficou com esse nome da Toyota, que é o hoje que nós conhecemos. O mercado japonês no pós-guerra resultou diminuição, uma vez que o país não tinha mais capital, não tinha dinheiro para importar matéria-prima, não tinha mais acessibilidade. Por isso, houve-se a necessidade urgente em conseguir fabricar ao menor custo possível, ou seja,